desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Pastorzão, 10h17, vamos lá então? Vamos para as perguntas da semana passada? Vamos sim, por favor. Maravilha. Então, lembrando que hoje, né, a gente continua com o Cântico dos Cânticos, não é isso? Sonhando e vivendo o amor, é isso mesmo, pastor? É sim, porque era já para a gente entrar na programação a seguinte, mas não deu, não. Foi o acúmulo de questões, não deu para a gente seguir direto, passar batido, sem dar essas respostas. Mas creio que na próxima semana nós vamos entrar na programação que está já estabelecida, não é? Agora, essa primeira pergunta aí veio de uma pessoa que eu acho que é ligada a você. Aí você mandou para mim, não é? Sim, isso mesmo. Essa primeira pergunta veio dessa pessoa, né, que pediu para que eu encaminhasse, e eu falei, não, claro, vou fazer isso, vou pedir para que ele possa ver se dá para encaixar na semana que vem, sim, né? Então, peraí só um pouquinho, pastorzão, deixa eu só atualizar aqui o meu WhatsApp. Agora ele desmaiou aqui, acho que agora deu certo. Bom, então vamos lá, vamos para essa primeira pergunta, então, e diz assim, pastor: mestre, na semana passada, acho que o senhor disse que não tem na Bíblia, eu não sei se foi isso que o pastor falou mesmo, mas enfim, não tem na Bíblia, em nenhum lugar, que Jesus bebeu. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas passagens, Mateus 11:19 e Lucas 7:34. Aí ele botou aqui, onde se lê: veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Aí ele escreveu aqui: quem está dizendo que comia e bebia, fez questão até de colocar em letras caixa alta, né? Quem está dizendo que comia e bebia não é o próprio Jesus? Me ajuda a entender, meu querido pastor. Simpático ele, né? Muito simpático. A figura, né? Me ajuda a entender. Me parece que ele é um professor, não é? Isso. Referiu a isso, Abração, meu amigão. Muito obrigado por sua questão. Olha, na verdade, Jesus afirmou que o Filho do Homem come e bebe, não é? E quando ele fez isso, ele não especificou nem o que comia, nem o que bebia. Portanto, incluir aqui, no verbo comer, um tipo de comida, e no verbo beber, um tipo de bebida, não faz parte do texto. Não está especificado o que ele comia e o que ele bebia. Ele podia comer frango e beber água, né? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. É isso que ele falou. Pois bem, quanto à segunda parte do texto, em que ele afirma: eis aí, é o próprio Senhor Jesus que está dizendo, eis aí um glutão e bebedor de vinho, isso é uma acusação que os inimigos dele fizeram a ele, é uma infamação dos inimigos de Jesus. Agora, se admitirmos que ele era, de fato, bebedor de vinho, como os inimigos disseram, temos que admitir também que ele era glutão. E a glutonaria é um pecado. O Senhor Jesus
o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, que os glutões não herdarão o reino dos céus. Então, Jesus foi chamado de bebedor de vinho e glutão. Então, eu não posso deixar passar despercebido que ele está sendo acusado por inimigos. E então, diante desse texto de Gálatas 5:21, e agora? É melhor entender que o Senhor Jesus está sendo acusado, infamado, para ser desacreditado. Essa acusação é para desacreditar o ministério do Senhor Jesus. Então, a afirmação que ele é bebedor de vinho e glutão não corresponde à verdade, mas é uma infamação dos inimigos dele. Não sei se está bem explicado isso aí, mas pelo menos até onde eu entendo seria isso. E se o amigo desejar, pode formular nova pergunta sobre o mesmo assunto que a gente tenta ajudar melhor na próxima semana. Sim, é que quando ele trouxe essa questão, né, ele veio vou dizer conjecturar, né, de que pelo fato de estar dizendo que ele que ele comia e bebia, então se fosse água ele não teria colocado esse bebia, entendeu? Isso, aí eles estão dizendo que Jesus estava afirmando que ele bebia, e bebia vinho, né? Que se fosse água ele não, porque a água todo mundo bebe, esse foi o argumento. A água você já bebe mesmo, né? Então não precisa afirmar que você bebe, né? Ou outra coisa, né? Mas água todo mundo bebe e tal. Então foi esse o que ele até comentou. Mas aqui a gente não pode, o texto não especificar não nos autoriza a afirmar categoricamente. Sim. Come lagartixa, come gafanhoto, como João Batista comia, bebe vinho. Ele disse: o filho do homem come e bebe. Né? E foi considerado glutão. Quer dizer, se eu admito que ele bebe vinho, eu também tenho que admitir que ele é glutão. E glutão é um pecado. E o glutão não herdará o reino dos céus. Então, isso não tem nada a ver com o Senhor Jesus, porque o reino é dele, não é? 1 Coríntios 15:24, convém que ele reine. Então, ele é o Senhor do reino. De modo que uma coisa implica a outra. Sim. Se ele come, ele não especifica. Se ele bebe, ele não especifica, mas os inimigos dele o infamaram dizendo que ele era glutão e bebedor de vinho. Então, glutão a gente sabe que ele não era. Sim. Muito bem. Então, vamos lá para a próxima. Pastor, no capítulo 8, no versículo 2 de Cântico dos Cânticos, o autor fala sobre instruir e beber vinho aromático de romãs. Veja bem, pastor, depois de tudo quanto já se sabe sobre bebidas alcoólicas e o mal que elas causam, encontramos aqui um convite para a bebedeira. Não quero ser leviano, mas eu mesmo não entendo tal ensino. Eu não vejo aqui há um convite para a bebedeira aqui. Esse é um texto difícil. Esse versículo 2 do capítulo 8 é um texto difícil, porque, inclusive, a palavra que o autor inspirado usa é a palavra
recá. E recá pode significar azeite de oliva. Aqui na Bahia a gente chama de azeite doce, né? Eu me lembro de um colega meu carioca que veio aqui, aí a gente falou em azeite doce, ele disse, se vocês botaram açúcar no azeite de vocês, é problema de vocês. Mas é que aqui na Bahia, se você falar azeite, é o dendê. Então, o outro você tem que especificar, né? Me dá um pouco aí de azeite doce. Poderia ser azeite de oliva. Pois bem, voltando a... 8.2 é um texto difícil. E o Cântico dos Cânticos está pontilhado de coisas difíceis. Onde há muita figura, sempre há dificuldade. Então, eu tenho pedido a Deus ajuda no preparo do meu próximo livro, que é o Cântico dos Cânticos. Eu estou aqui com a pilha de livros de pesquisa do Cântico dos Cânticos. Eu tenho pedido a Deus que me ajude com essas coisas pequenas, difíceis desse livro, para a gente buscar a literalidade sem exagero. E então o contexto desse texto que diz como é que diz, tudo quanto já se sabe sobre bebidas alcoólicas, etc., o contexto desse texto não é bebedeira. O contexto desse texto é de conotação erótica do casal que se ama e tem um amor dado por Deus dentro do erotismo que o próprio Deus criou para abençoar seus filhos. Então, o contexto é erótico, não de uma bebedeira. Não há nenhum convite para bebedeira na Bíblia. Pelo contrário, Paulo condena, né? Os que se embriagam de noite, mas nós não somos da noite. Paulo fala isso assim explicitamente. Muito bem. De número 3, a próxima pergunta. Pastor, eu estou sendo muito abençoado com a leitura do livro Cântico dos Cânticos. Depois que o seu programa começou a falar sobre esse livro, eu e minha esposa já fizemos a leitura algumas vezes. E como tem sido bom para nós. Ouvi o senhor dizer que está escrevendo um comentário. Para quando é o lançamento? Então, não tem ainda a data do lançamento. Eu estou na fase de pesquisa, né? Muita leitura, muito olhar para a exegese, a hermenêutica, e isso faz parte da pesquisa e oração, sobretudo. Então, eu fiz uma boa pesquisa em Louisville, no Kentucky. Quando estive lá, trouxe farta literatura, mas eu não posso precisar. A minha ideia é que esse livro seja lançado na Convenção Batista Brasileira, que vai ser aqui em Salvador, na última semana do mês de janeiro. Essa é a minha aspiração. Eu já tenho, inclusive, um nome preciosíssimo para fazer o prefácio desse livro, e espero em Deus que, se for possível, em janeiro ele esteja pronto. Mas se não tiver em janeiro, o certo é que, com a graça do Senhor, ele vai estar pronto em algum tempo para abençoar o povo que gosta de leitura e que gosta de estudar a palavra de Deus. Maravilha. Gente, são 10 horas e 32 minutos em Brasília, 10h32 na nossa capital. Eu quero incentivar você que está aí, de repente, na rádio. Se você puder, vem para o nosso canal de TV no YouTube. É só você procurar lá no YouTube, a Rede 316 TV, tá bom? Você vai vir para cá, aí você chegando lá, clica no sininho,
para você receber as nossas novidades. Deixa o seu like, é muito importante para a gente que você deixe, com isso a plataforma ela entende, né? Quando você deixa o like lá e ela vai entender que outras pessoas que estiverem procurando algo, né, dentro desse conteúdo ou dentro de algum assunto que a gente vai estar tratando aqui, ou que tenha, né, dentro do canal, a plataforma ela vai começar a indicar para essas pessoas também. Então por isso que é importante o seu like, tá bom? Para a gente poder alcançar mais pessoas dentro dessa plataforma do YouTube. E claro, compartilha o link, avisa todo mundo que o pastor Pedro Moura já está aqui e que a aula já começou, amigo. Então. Vamos lá para a de número 3. Aliás, a de número 3 não, já foi, né? A de número 4. Pastor Pedro, meu professor, a explicação do versículo 4 parece que ficou muito clara. A questão é não despertar o amor até que possa, até que possa ou até que queira. Deixa eu ver se eu acho que eu li alguma coisa errada aqui. Faltou o não. Exatamente. A explicação do versículo 4 parece que não ficou muito clara. Isso. A questão é não despertar o amor até que possa ou até que queira? Então, aqui é um caso de figura de linguagem. Essa figura é chamada personificação. Quando o intérprete dá à figura o direito, quando o intérprete torna a figura uma pessoa. A figura, a personificação é sobre o amor, como se o amor fosse uma pessoa. Então, o hebraico não lê nem até que queira, nem até que possa. O hebraico, a palavra no hebraico é o verbo hafetz. Hafetz, H-A-P-H-E com circunflexo, T-S. Hafetz significa deleitar. Então, o hebraico lê até que ele, o amor, se deleite, tornando o amor uma pessoa, não é? A figura personificação. Então, a ideia é que o amor, em, digamos, devaneio, em divagação, acordado, não quer ser interrompido pela realidade ao redor. Então, um sonho, por exemplo, que a gente gosta, a gente fica... quando acorda, a gente acha que não deveria acordar, porque aquele sonho deveria ser uma realidade. Então, o autor inspirado disse: não desperte, não tire o amor do devaneio dele, não tire o amor do deleite dele, até que ele se deleite completamente, até que ele viva essa experiência maravilhosa de sonhar acordado. Acho que é mais ou menos por aí. Agora sim. Maravilha. Bom, vamos lá para a quinta e última pergunta do programa passado, né? São as perguntas ainda da semana passada. Pastor Pedro, como eu devo entender a expressão labareda do Senhor? Eu ouvi a mensagem de um pregador batista importante afirmando que Deus não é um fogo consumidor. No meu entendimento, ele até tentou achincalhar a ideia como se fosse algo risível, afirmando que o pai colocou o filhinho dentro de um forno para sempre, porque ele bebeu o danoninho que a mãe não lhe havia permitido beber. Fica aí, para sempre, queimando.
Olha, é muito triste essa pergunta, né? E saber que vem de um pastor, não é? Porque um pregador dizer que o texto bíblico não é verdade é motivo de preocupação para a igreja dele, né? Para a igreja onde ele ministra. Então, não, um membro dessa igreja deve estar preocupado com este ensino. E essa afirmação não é para ser levada a sério. Eu lamento muito e acho que membros dessa igreja devem orar por seu pastor. Porque uma coisa é você interpretar um texto, outra coisa é você dizer que aquele texto não é verdade. Pois bem, a Bíblia diz, quando o autor aos Hebreus, no capítulo 12, diz que Deus é um fogo consumidor, ele está citando o Antigo Testamento. Porque em Deuteronômio, capítulo 4, e lembre-se que o capítulo... não, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, Moisés afirma que Deus é um fogo consumidor. E experiências com fogo Moisés teve em sua jornada liderando o povo pelo deserto, não é? Então, a Escritura se expressa literalmente assim: Deus é um fogo consumidor. Não se achincalha de Deus, não se zomba de Deus. A Escritura diz: de Deus não se zomba, e tudo que o homem semeia, ele colhe. Por isso que eu digo com pesar que lamento muito que um pastor, e que a pessoa disse aqui que é um pastor importante, não é? Tenha desacreditado diante da sua congregação a palavra de Deus. Observe que na carta aos Hebreus, esse versículo faz parte da adoração a Deus. Nós recebemos um reino, diz o autor aos Hebreus, portanto somos herdeiros de Deus, e como herdeiros devemos servir a Deus com reverência e temor. Então, eu vou recitar o versículo 28 e 29 do capítulo 12 de Hebreus. Pelo que, recebendo nós, crentes, um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. É triste este versículo, eu lamento muito que tenha acontecido isso, esse achincalhe, inclusive, e digo aos membros dessa igreja que orem por seu pastor. São responsáveis, porque eles estão sendo ministrados por esse pastor, não é? E uma das coisas que o pastor não pode deixar de ser é bíblico. O pastor tem que ser bíblico. A autoridade é da palavra. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante, mais do que uma espada, e penetra, né? Entra na mente, na alma, no coração, e ninguém se furta, diz Hebreus capítulo 4. A presença, o poder dessa palavra de Deus.
Muito bem, agora 10 horas e 42 minutos em Brasília, 10h42 na nossa capital. É o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. A primeira parte das perguntas do programa anterior, né, já foram aqui, então, respondidas. Se tiver mais alguma coisa que não ficou claro no tocante ao programa anterior, você manda para a gente na semana que vem, né? Lembrando que para perguntas, o pastor ele não responde perguntas assim no bate-pronto. Você manda a pergunta e ele vai trazer uma pergunta normalmente, trazer uma resposta normalmente com base, né? Então, para isso, e claro, ele vai buscar, né, com mais profundidade a tua resposta. E para isso você vai mandar então a tua perguntinha para o e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para você mandar aí a tua perguntinha. Lembrando aos nossos queridos que chegaram essa semana por aqui, não é? Muita gente chegou, inclusive pastores, né? Eu lembro que vários pastores chegaram também essa semana aqui na rede. O pastor Pedro Moura é bem conhecido no meio batista, né? E é um mestre, né? Um doutor em teologia, em grego, em hebraico, né? É uma pessoa que tem uma experiência como mestre, como professor universitário aí em vários países, já morou em Israel, nos Estados Unidos, hoje está aí, puxou a rédea um cadinho, voltou para Salvador, né? Então está ali mais tranquilo. A irmã Dulce está aqui, né, na retaguarda, dizendo, para com essa correria, né? E aí agora ele está correndo para escrever livros. Agora ele tá, a energia dele agora está focada em livros. Está lançando o 13º esse ano, se Deus permitir. Quer dizer, vai ser lançado no finalzinho do ano, para janeiro e tal. Tem 2 livros mais aí, né? Que é o livro de Hebreus, comentário, introdução e comentário, né? E também como ele já falou aqui, o livro Cântico dos Cânticos. Tenho certeza que vai ser abençoador aí para a tua vida. Ele que também é autor do Manual do Autor do Casamento, né? Também nós temos aí o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, o livro, volume 1 e volume 2, foi lançado esse ano também, né? E outros mais, tem a Ceia do Senhor, tem o livro de Judas, o irmão de Jesus, tem Jonas, que foi lançado o ano passado também, que está aí de vento em popa. Então, para você fazer o pedido de um desses livros, você vai através do nosso do e-mail, né? ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Tá certo? Então aí eu tenho certeza que vai abençoar. E tem outros livros. Aí você entra em contato e vê quais os que ele tem. Eu sempre tenho falado aqui quais os que tem disponível para entrega, porque tem alguns que, como ele disse, é uma reserva técnica para atender pequenas quantidades, né? E agora tem esses que foram mais recentes lançamentos. Esse ele ainda tem, que pode fazer pedido mais à vontade, de caixas, se você quiser, né? Principalmente, olha, o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1 e volume 2, eu acho que vale muito a pena você adquirir, para dar de presente para os professores de EBD, dar de presente aí para aqueles que gostam também de aprofundar os seus conhecimentos. Isso aí é quase que, esses livros é quase que um atalho, viu? O pastorzão traz a perguntas dos ouvintes, né, e com as respostas ali maravilhosas, e tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Então, abençoe pessoas, adquira um desses livros e abençoe também o ministério do nosso pastorzão, que está aqui gratuitamente toda sexta-feira com esse aulão maravilhoso, abençoando toda a Rede 316. E lembrando, viu, gente, que essas aulas ficam gravadas no YouTube, né, no nosso canal de TV lá no YouTube, também em todas as plataformas de podcasts, né, e no nosso site você também pode ter acesso a essas aulas, tá bom? No www.rede316.com.br, por lá que você pode também acessar aí o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia e tal. Lá tem um monte para você se deleitar, vai ser com certeza abençoador para a tua vida também. E o pastorzão tá aí toda sexta-feira para nos abençoar, né? E a partir das 10 horas, normalmente ao vivo, né? Sempre ao vivo. Quando não tá ao vivo é porque
teve mesmo algum imprevisto, uma viagem, uma agenda, alguma coisa, mas normalmente ele está aqui com a gente toda sexta-feira. Então, para você que está chegando, funciona assim: você envia a pergunta para ministeriopastorpedromoura@gmail.com e lá ele vai pegar essa tua perguntinha, vai separar, né? Por ordem de chegada, essas perguntas vão ser respondidas futuramente dentro desse assunto. Você mandou aqui dentro de Cânticos dos Cânticos, então ele vai separar dentro da pastinha lá do assunto de Cânticos dos Cânticos e tal. Se for outro assunto, você pode ter certeza que ele vai criar uma pasta sobre esse assunto. Ah, mas a minha pergunta, eu duvido que vai ter alguém. Não se preocupe, nós temos também dentro desse assunto, nós temos também perguntas diversas, né? Então vai ter dia que vai ser perguntas diversas, ou seja, vários assuntos serão tratados dentro do programa. Ok? Dito só isso tudo, então então a gente segue. Eu quero ir lá no nosso chat, pastorzão, que tem aqui várias participações. Eu quero ler aqui rapidinho. Também tem aqui o alô especial do nosso querido pastor Pedro Moura já. Mas a Bernadette passou por aqui, ela está dizendo: bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia com Jesus, meninos. A Sandra Mendes também passou por aqui. A minha amiga Célia Castro está dizendo: desde Tapuio, no Ceará, estou alegre por ver e ouvir o meu precioso irmãozinho, pastor Pedro Moura. E ela diz mais aqui: ao entrevistador de excelência, eita, toda a minha admiração e nota 10, deixa o entrevistado falar, coisa rara hoje em dia. Meu Deus. A Cirlândia, obrigado, irmã Célia, Deus abençoe. A Cirlândia também está por aqui, está lá em Camaçari mandando bom dia. E a Célia está dizendo mais aqui, ó: não esqueçam do necessário like. Atenção aí os nossos queridos ouvintes, né? Isso mesmo, Célia, cobre esse povo aí. A Vera Magalhães também passou por aqui, está dizendo: bom dia com Jesus. Graças e paz, pastores amados. Deus abençoe poderosamente as suas vidas e as suas famílias e a todos os irmãos que já estão na Rede 316. A Maria Clara também está por aqui, está dizendo: bom dia, pastores. Sou da PIB de Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. Olha só que legal. O Uriel Souza também passou por aqui, está dizendo: bom dia, meus pastores, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Welber, aqui na Bahia não tem mais torcedor do Vitória. Sumiu tudinho. Meu Deus. Deixa eu ver quem mais. A Maria Clara, não, já foi aqui o recadinho dela. Acho que ela está só repetindo, né, Maria Clara? A Gleide Rosali tá lá, ela está lá em Salvador. E ela está dizendo que o som tá baixinho. Melhorou aí, Gleide? Para nós aqui tá tudo normal, viu, Gleide? Não sei aí o que aconteceu. Mas vê aí, Gleide, se está tudo bem, aí agora. A Cristiana também está por aqui, está lá em Dois Unidos, lá em Recife, está dizendo: bom dia, família, pastor Welber, pastor Pedro Moura, cheguei, amados irmãos. Esse por enquanto são aí os nossos, e a minha amiga Dulce Moura também, claro, já mandou aqui, né, a participação dela no nosso chat. Esses são por enquanto os recadinhos aqui no nosso chat, mas claro, nós temos aí o alô especial do nosso querido pastor Pedro Moura. O alô de hoje vai para quem, meu pastor? Olha, primeiro alô hoje para o doutor Aguinaldo Pinheiro. Opa, mais um ano de vida, não é? Sim. Preciosa vida que tem abençoado a muitos de nós. O Senhor tem usado poderosamente este nosso querido irmão na rádio, e quem não sabe, procure saber os programas dele, a ajuda dele como profissional da área, a de psicologia. E o meu desejo nesse alô é que nosso Deus derrame graça e misericórdia sobre esse querido irmão. Parabéns, doutor Aguinaldo Pinheiro. Outro alô seria para os irmãos em Cristo que são psicólogos. O dia 27, o último passado, foi o dia do psicólogo. E como esses profissionais têm abençoado a vida de muitas pessoas, né? O meu destaque é para psicólogos crentes, né? Que prestam um serviço
a pastores, a famílias de pastores, aos membros da igreja. Eu quero mandar especificamente um alô para a psicóloga Solange Lívio, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Essa querida irmã trabalhou com a Dulce, quando a Dulce era diretora do Colégio Batista Brasileiro, no Rio de Janeiro, e então ela é muito competente, ela tem feito um trabalho de destaque, ajudando aqueles que precisam ajuda, não é? O coração, a mente, a cabeça, não é só o dedo ferido que precisa de ajuda profissional, né? A cabeça que está angustiada, depressiva, os psicólogos podem ajudar, e psiquiatras também, né? Podem ajudar muito bem, de modo que o segundo alô é para psicólogos, com destaque para a professora doutora Solange Lívio, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. O outro alô é para Elisete Oliveira. Elisete morou conosco por vários anos aqui na Bahia. Quando fomos para o Rio de Janeiro, ela foi conosco, e quando nós saímos do Rio de Janeiro, ela ficou por lá onde está até hoje. Estamos orando pela saúde dela, um pouquinho debilitada, crendo que o Senhor pode revogar aquela enfermidade. Ela é membro da Igreja Batista de Itacuruçá, na Tijuca, e nós estivemos com ela, eu e a Dulce. Nessa última viagem que fizemos ao Rio de Janeiro, estivemos com ela, oramos com ela, lanchamos com ela e continuamos pedindo as orações de Deus em favor dessa nossa irmã Elisete Oliveira. Agora, um alô fúnebre. Lamento muito pelo colega e amigo professor Werner Geyer e pela família dele, porque o pastor Werner perdeu a sua esposa no último dia 26, irmã Mary Geyer. No último dia 26, esse nosso irmão sepultou a sua esposa. Os irmãos não conhecem o pastor Werner Geyer, lembrem daquele hino: com a minha voz clamo ao Senhor. Ele é o autor desse hino. Nós fomos contemporâneos, o autor e compositor. A letra ele usou do Salmo, né? Eu acho que é o Salmo 142. E essa lindíssima música que ele colocou neste salmo. Abração, meu querido amigo, na esperança da vida eterna que Deus prometeu antes da fundação do mundo. E, finalmente, o alô para o SIM, com C, C-I-M, da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. SIM é Cuidado Integral do Missionário. Pastor Sandro Pereira e sua esposa. Eles são os líderes desse trabalho, e os missionários são cuidados por eles e por nós. Estivemos no Congresso da Junta de Missões Nacionais, lá no Rio de Janeiro,
recentemente sobre o sim. E por isso nós estamos incentivando as igrejas, os pastores, a orarem pelo cuidado integral do missionário, cuidando de quem cuida, cuidando de quem prega, cuidando de quem espalha e expande o evangelho no Brasil e no mundo. Muito bem, faltam 3 minutos para... Agora 2, né? 2 minutinhos faltando para as 11 horas em Brasília. Esse é o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastor Pedro Moura já ao vivaço aqui junto com a gente. E hoje, pastorzão, então, o assunto de hoje, sonhando e vivendo o amor. A gente continua lá no capítulo 8, né? No capítulo 8 de Cânticos dos Cânticos. E a gente então parte, né, para essas perguntinhas. Eu estou vendo aqui, foram acho que 7, né? 7 perguntinhas. Quer dizer, perguntinhas assim, né? Um modo carinhoso de falar, né? Porque as perguntas são bem grandes aqui. E algumas delas aqui eu estou vendo que estão bem grandes aqui. Então a gente vai partir para essa segunda parte do programa. Pode ser, meu pastor? Sim, por favor. Vamos lá, então. Então, como eu falei, sonhando e vivendo o amor, Cânticos dos Cânticos, capítulo 8, versículos de 1 a 14, né, que o pastor vai estar trazendo para a gente. Lembrando aos nossos queridos ouvintes, que você que está aqui na rede, você que está chegando, né, no nosso canal de TV no YouTube, por gentileza, deixa seu like lá, não esquece não. E também se inscreve no nosso canal. E aproveita que você já está aí mesmo e já compartilha com mais pessoas aí o link da rede. Tenho certeza que vai ser abençoador aí para muita gente. Vamos lá? Primeira pergunta, meu pastor. Pastor, a irmã pequena, do capítulo 8, versículos de 8 a 9, pode se tornar um muro ou uma porta? O que isso significa? O nome Baal-Hamon, ou Baal-Hamon, e os números 1200 significam alguma coisa? Então, é uma pergunta tripla, né? Ele quer saber o significado de muro e porta, muro ou porta. Ele quer saber o que é Baal-Hamon e também o significado de números, o número 1000, o número 200, se ele significa alguma coisa. Nem sempre número, às vezes número é número mesmo, né? Onde 2 ou 3 estiverem, Mateus capítulo 18, né? Isso é número, onde 2 ou 3, não adianta tentar procurar interpretações do que não está no texto, como alguém disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, e alguém disse, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não. São 2 ou 3 crentes que estão reunidos em nome de Jesus, não é? Quando diz que os 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha, são 3, né? Quando fala nos 300 de Gideão, são 300 homens escolhidos por Gideão, não é? E essa semana eu estava lembrando, conversando à mesa com a Dulce, e a gente geralmente não come pão, mas teve um dia que o meu cunhado trouxe um pão tão quentinho que nós comemos, e então lembrando que os midianitas estavam querendo fazer alguma coisa contra Israel, e de repente veio de lá um pedaço de pão e caiu,
E o sujeito disse, e quem jogou um pão aqui? Ele disse, isso aí não é pão coisa nenhuma, isso aí é a espada de Gideão. Então, os números, às vezes, têm um significado. Por exemplo, quando se diz que 7 é o número da perfeição, número dos Espíritos de Deus enviado à Terra, 3, a Trindade Santíssima, e então, mas cuidado para não inventar, não é? A ideia de criar em cima daquilo que não significa nada. Eu quero abrir um parênteses, Welber, porque entrou uma mensagem aqui para mim agora, que é uma mensagem muito importante, do nosso líder aqui da Ordem dos Pastores Batistas da cidade do Salvador, o pastor Ivan Luna, e ele está avisando aqui aos pastores que vai haver na próxima final de semana uma visita ao pastor Jeremias Bento da Silva, que é o reitor do Seminário do Nordeste, e como os irmãos sabem, o pastor Jeremias foi acometido de um AVC lá em Curitiba, mas ele já está de volta à Bahia, ele já está no seminário em Feira de Santana, e eu agradeço. Obrigado, Ivan, por nos programar esta viagem para os pastores irem lá visitar o nosso querido colega e orar com ele. Aliás, o pastor Jeremias é motivo de nossas orações, minha e da Dulce, diariamente. E vamos orar até que ele esteja completamente restabelecido, e ele está no caminho desse restabelecimento. Abração, Jeremias, irmã Esther, a esposa dele, o secretário do seminário lá, que tem ajudado bastante o pastor nas impossibilidades deste momento. Então, eu vou agora responder a questão muro ou porta, o que significa, número 1000 e número 200 significa alguma coisa. Olha, quem fala aqui, nesse texto 8, 8 e 9, são os irmãos da Sulamita. Não sabem que Sulamita é o nome da amada do rei Salomão. Não vejo muita Sulamita, não conheço muita Sulamita, né? Não sei se as pessoas não gostam deste nome, mas ela é uma rainha, não é? Ela é a esposa. Ele tem muitas virgens, concubinas, muitas, mas uma só é a rainha. E essa rainha é a Sulamita. Quem está falando aqui são os irmãos dela, né? Que tinham um zelo extremado por ela, até um zelo que a prejudicou bastante. Então, eles a obrigaram a guardar a vinha e a cuidar da vinha. O relacionamento entre eles não parece muito bom, porque, dentre outras coisas, ela não os chama meus irmãos. Ela diz os filhos da minha mãe. Filhos da minha mãe são meus irmãos, mas não de uma forma assim tão carinhosa, não é? Então, respondendo, muro representa proteção. E porta simboliza a abertura, convite. Então, um muro protege, uma porta recebe,
Mesmo uma porta fechada pode se bater e essa porta pode abrir. Mas qual é o testemunho que a sulamita dá? Ela diz: eu era um muro. Versículo 10. Meus seios eram as torres. Versículo 10, a segunda parte. Diante dos seus irmãos, quando ela diz isso, eu era um muro e meus seios eram como as torres deste mundo, ela está falando da pureza dela. Ela podia olhar nos olhos dos seus irmãos sem nenhum medo, sem nenhum temor, sem nenhuma dívida diante deles. Por isso, ela conclui o versículo. Depois que ela diz, eu era um muro, meus seios eram como as torres, ela diz, eu era como a que acha favor. Algumas versões diz aquela que acha a paz, mas a palavra hebraica é aquela que acha favor aos olhos dos seus irmãos que atestaram de todas as formas. Sou como aquela que acha favor, como aquela que acha a paz. E essa paz é resultado da vida que ela levava, do testemunho dela diante dos irmãos. Agora, o nome Baal Hamon, termina com M, significa Senhor da multidão. E os números podem ser aleatórios, mas o número 200, que é o segundo número que aparece, na Bíblia, ele pode simbolizar aquilo que não é suficiente. Então, quando o Senhor Jesus concitou os apóstolos a alimentarem a multidão, o que foi que eles responderam? Eles disseram, havemos de ir para comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer. O que é que eles estão querendo dizer? 200 não é o suficiente. Esse número pode ser usado para mostrar o que não é suficiente. Porque, ao que me parece, 200 denários de pão compraria 4 quilos de pão. E o que são 4 quilos de pão para 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças? Portanto, imagino que 5.000 homens, mais 5.000 mulheres e crianças aí, não sei quantas, muita gente para comer 200 denários de pão. Isso aí é a parte da, eu diria assim, com todo respeito, da incredulidade, da parte... e quem falou isso foi Filipe, não é? Eu acho que foi Filipe quem falou isso, que era de Betsaida, de lá da terra de Pedro. Então, ele disse, o que nós temos é insuficiente. Mas Jesus está chamando a atenção para o seu poder de fazer aquilo que é insuficiente ter total suficiência. Alimentou a multidão e o que sobejou foram 12 cestos. 12 cestos. Quer dizer que cada apóstolo saiu com um cesto de pão, né, daquilo que sobejou depois do milagre do Senhor Jesus. Então, muro é proteção, é segurança, porta, nessa linguagem hebraica,
pode significar um convite, e o testemunho da Sulamita é eloquente. Eu era um muro. E vocês fizeram tudo para me testar. Me botaram no sol, a minha pele ficou morena por causa do sol. Para eu guardar a minha vinha, eu guardei. Ela diz lá no final do seu testemunho. Então, aos olhos daqueles que atestaram, eu sou como aquela que acha o favor. Acho que é mais ou menos por aí. Muito bem. 11h13 em Brasília. A segunda pergunta. Se essa irmã pequena for um muro, o autor diz, edificaremos uma torrezinha de prata sobre ela. Se for porta, vamos cercá-lo com tábuas de cedro. Cada vez eu fico mais confuso, pastor. Cada vez eu fico mais confuso. Obrigado por mandar essa questão da sua confusão, né? Já houve uma questão anterior sobre isso. Muro e porta. Proteção e acesso e convite. Agora, a torrezinha de prata. O hebraico literal, em vez de falar em torre, ele fala sobre a casa onde está a torre. E essa casa, com essa torre de prata, é um palácio. Então, o que está sendo dito é: edificaremos um palácio para ela, sobre ela. Então, como recompensa por sua maneira de portar-se na corte do rei Salomão. Ninguém pode abrir a boca para falar mal da Sulamita na corte do rei Salomão. Ela é íntegra e em tudo quanto fez e em tudo quanto faz. Mas ela dançou a dança do Maanaim. Mas a esposa é quem faz isso. E a dança do Maanaim é uma dança erótica, é uma dança que é para uma mulher somente dançar para o seu marido e ninguém mais. Então, e daí que ela dançou a dança do Maanaim? É para ela dançar mesmo. Não é para outra mulher vir dançar no lugar dela. E ela fez isso para o seu marido, não é? E, olha, que maravilha, não é? Ter uma esposa que pode dançar para o seu marido, né? E também ter um casal que pode dançar junto. Isso é algo que vai enriquecer o relacionamento, que vai estimular, né, o relacionamento, não somente de apreciar a beleza, não somente de dançar, mas a experiência mas viver a experiência de uma relação conjugal afetiva, amorosa e prazerosa. Isso foi Deus quem fez para os seus filhos. Muito bem. Então vamos para a próxima, meu pastor. Pergunta de número 3. Pastor, a mulher amada do livro usa colares no pescoço. Eu entendo que é um adereço próprio e muito bonito, mas na minha igreja, ele até colocou aqui a igreja, a não ser que o pastor queira falar, ele diz o seguinte: não é permitido que as irmãs usem nada. Até os cabelos não podem ser usados
como a Bíblia diz, como véu. Elas têm que enrolar o cabelo em um nó e fazer um coque. Não gosto. Minha esposa usa esse nó quando vai à congregação, mas em casa e na rua ela usa o cabelo dela solto, que por sinal é muito bonito. O que o senhor pensa disso? Sua esposa, a irmã Dulce, usa o cabelo como ela quer? Olha aí, sobrou para a irmã Dulce, pastor. Tadinha. Eu vou deixar ele desejando uma resposta sobre a Dulce. E, por sinal, tem um cabelo muito bonito. Ok. Meu irmão, as igrejas diferem umas das outras, né? Em práticas, em costumes, em doutrinas. Não vejo isso como doutrina. Amarrar cabelo, se usa cabelo solto, se faz coque, se faz um nó aqui em cima, se solta o cabelo. Não vejo isso como parte de uma doutrina bíblica. O que a Bíblia diz é que o cabelo foi dado como véu para a mulher. E mulheres não têm problema com isso, porque cabelo é um adereço, é um enfeite, né, para o rosto da mulher. Então, o irmão diz que sua esposa se submete quando está na congregação, mas em casa e na rua, ela usa os cabelos como ela melhor entende. E o irmão gosta dos cabelos dela. Mas não tenho muito o que responder aqui, não, porque eu poderia até dizer que é um exagero ficar administrando como que uma mulher penteia o seu cabelo, usa o seu cabelo, pinta o seu cabelo. Eu acho que isso é um direito dela, né? Ou corta o seu cabelo, ou não corta, ou cria o seu cabelo. Volto a dizer, não vejo isso como uma doutrina bíblica. A Bíblia diz que o cabelo foi dado à mulher como véu. E, por exemplo, entre os muçulmanos, por exemplo, eles não têm direito de ver o cabelo. As mulheres andam na rua com aquelas roupas, não é? Da cabeça aos pés, parece um charuto, e você não consegue... até se um homem se vestir daquilo, você não sabe se é homem ou se é mulher, não é? Porque você não está vendo nada. Então, eu acho assim, a Bíblia diz que o cabelo foi dado em lugar de véu, o cabelo é um ornamento, e a mulher deve usar como melhor lhe convier, né? Se quer agradar o marido, corta como ele gosta, cria como ele gosta, mas se quer agradar a si mesma, faz como ela entende que é melhor para ela. Não é doutrina. Muito bem. Próxima pergunta. Pastor, eu tenho acompanhado o seu programa e já faz tempo. E o assunto da égua, no capítulo 1, versículo 9, já apareceu mais de uma vez. Acontece que em nossa EBD, esse assunto voltou e houve até uma discussão um pouco acalorada, sem necessidade e sem proveito. Um irmão disse que o autor bíblico está de fato chamando a mulher de égua. E o outro se ofendeu porque disse que a mulher dele não é égua. Pois bem, eu lhe peço... Meu Deus. Voltando. Pois bem, eu lhe peço, porque o Senhor tem o recurso dos originais da Bíblia, que nos fale sobre esse texto e como ele é usado no original grego. Ele colocou aqui. Até porque se a mulher for uma égua, ele vai ser um cavalo, né, pastor?
Meu Eu Deus. me lembro, eu me lembro de uma esposa de pastor que disse assim: o meu marido na igreja é o suprassumo da gentileza. Ô, louco. Em casa ele é um cavalo batizado. Meu Deus. Meu Pai Celeste, eu sou pastor há 50 e tantos anos, desde 78, nunca batizei um cavalo. Mas ela disse que o marido dela é um, né? Jesus amado. Ok. Olha, ele disse aqui, pois bem, eu lhe peço, porque o senhor tem os recursos dos originais da Bíblia, que nos fale sobre esse texto e como ele é usado no original grego. O original é hebraico. No Antigo Testamento, o original grego é só a Septuaginta, que foi uma tradução do hebraico para o grego, né? 300 por aí, 340 por aí, antes de Cristo, a Septuaginta foi traduzida em Alexandria, no Egito, do hebraico massorético, do hebraico, para o grego koiné, que é o mesmo grego do Novo Testamento. Koiné significa comum, é o grego acessível, falado na rua, etc. E como aramaico, não é? É comum, falado na rua. E o hebraico, não. O hebraico é uma língua usada dentro de casa e na sinagoga, na rua, é o aramaico que se fala. Pois bem, a ideia de que, sim, então o original do Antigo Testamento é hebraico e um pouco de aramaico, mas nesse texto aí que o irmão está referindo de Êxodo, é o hebraico, não o aramaico. A ideia de uma discussão pouco acalorada é boa, né, essa ideia, né? Discussão pouco acalorada. Pois bem, meu irmão, não há necessidade de desentendimento por causa de uma égua. Na verdade, o texto não chama a mulher de égua, embora animais na Bíblia sejam assim carinhosamente tratados até como nome de gente, não é? Bicho, a Yala, a Caleb, isso tudo é nome de bicho que é dado a homens e mulheres no Israel, mas carinhosamente. Então, o texto não chama uma mulher de égua, apenas chama a atenção para a atração que uma mulher exerce sobre os homens que a veem. Ele está falando numa égua que é um animal lindíssimo, e certamente ele está falando sobre uma mulher também lindíssima. Eu sempre que falo em mulher bonita, mulher linda, isso e aquilo, eu digo, eu não sei qual é o conceito de beleza de Deus. Eu sei que no Eclesiastes está dito que Deus fez tudo formoso. Então, para Deus, tudo que foi feito, mulher, homem, menino, menina, é tudo formoso, é tudo bem feito. Eu estava hoje pela manhã, veja bem, tomando café com Dulce, e eu estava olhando, a gente estava comendo fruta-pão.
que é um negócio muito gostoso. De vez em quando a Dulce acha um bem verdinho, ela compra para a gente. Então, aquela fatia da fruta-pão, eu fiquei olhando a perfeição de Deus. Na frente, ela é costurada. Você tira aquela costura para comer a massa. Se você olha um pássaro, outro dia eu estava vendo um pássaro que dizem ser o pássaro mais belo que existe. Meu irmão, as cores que Deus colocou naquele animal, não é? naquela ave, tudo que Deus faz, ele faz com perfeição. Até o animal feio. Por exemplo, um rinoceronte não é um animal bonito. Mas você olha aquele tipo, aquela perfeição de Deus, né? Um elefante não é um animal bonito, mas você vê os detalhes da perfeição de Deus, como a beleza de um leão. Nem todo animal tem a beleza do leão, o macho. A leoa não é bonita como o leão, né? Aliás, ontem, aqui na Fonte Nova, o Bahia jogou com o Fluminense, né? Despachou o Fluminense logo, vai embora para casa. E o Bahia tem um jogador, um lateral esquerdo, chamado Juba. Então, o torcedor do Bahia, brincando ou gozando com o torcedor do Vitória, disse: o leão daqui não tem Juba, mas o Bahia tem. Pois bem, então, por exemplo, o que é que eu estou falando? A atração que uma mulher formosa exerce sobre os homens que a veem, e eu não estou falando de interesse sexual, etc, etc e tal. Admirar a beleza. É comparado com a atração que uma égua solta exerce sobre os cavalos que estão presos nas carruagens. Então, como se diz aí que as carruagens dos reis não tinham éguas, então, se uma égua aparece lá, ela está solta no meio dos demais cavalos que estão presos. O fuzuê que ela exerce sobre aqueles animais. É isso que está dizendo, não está chamando nenhuma mulher de égua. Está dizendo como uma égua exerce atração. Assim, uma mulher também exerce atração sobre os homens que a veem. Voltou o assunto da égua, né? Voltou o assunto da égua. Eu estava lembrando aqui de uma música de Luiz Gonzaga, rapaz, muito engraçada, né? Tem um trecho da música que fala: tenha mais vergonha, tenha mais respeito. Essa égua não se envolve com qualquer sujeito. Essa égua é minha vida, eu não troco, não. Meu Deus. Luiz Gonzaga. Ai. Mas vamos. Meu Deus, engraçado isso, né, pastor? Quanto tempo faz que eu não ouço essa música? E olha só, tá guardada aqui. Ai, meu Deus, eu lembrei de Paulo também agora. É aquilo que eu devo fazer, eu não faço, né? Então. Uma égua. Agora tem uma expressão assim, égua, né? Né? Sim. Como eu falei, acho que você acha que foi aqui que eu comentei que lá no meu Pará a expressão. Não, acho que não foi aqui, não. Eu estava entrevistando alguém aqui na rádio e eu falei que lá no acho que a gente estava falando sobre essas questões de
palavras, né, e tal. Acho que eram pastores gaúchos. O pastor William Santos estava com os pastores gaúchos no Rio Grande do Sul, e eu acho que era no Rio Grande do Sul, e lá tocou-se nesse assunto e tal. E eu falei que na minha região, né, lá usa égua mesmo, fala égua. Só que égua lá, eles usam para tudo, para espanto, para admiração, para decepção, né? Tipo, aí o tom, né, aí espanto, égua, né? Admiração, égua, né? E, decepção, égua. Então, sempre antes de qualquer frase, a gente costuma lá usar, né, vamos dizer, força de expressão cultural, não sei como é que chama esse negócio, mas enfim, lá usa muito, égua, usa égua para tudo lá. Isso é muito engraçado. E já no Nordeste é o arriégua, né? Acho que é no Nordeste que é arriégua. Mas, aqui na Bahia não se fala muito arriégua, mas se fala, assim. sim. Aí pelo interior se fala. E é o povo que tem mais contato com esses animais, não é? Sim. É que fazem isso. Mas é cultura. É cultural. E aí, eu contei daquele pastor lá no interior do Rio Grande do Norte, que a mulher estava com uma melancia desse tamanho, sem saber o que fazer. Ele disse, sai daí, sua égua. E tomou a melancia para abrir e partir para todo mundo. Então o pessoal riu e não deu em nada. É cultural. Agora aqui na Bahia, chamar uma mulher de égua não vai ficar bem. Não vai dar certo, não vai dar bom, né? Não vai dar certo, não. Se o marido dela ouvir, sai daí, sua égua. Vamos lá. Quinta pergunta, meu pastor. Pastor, em 2:12, claro, lá de Cânticos dos Cânticos, a expressão chegou o tempo de as aves cantarem refere-se a que estação? Aves só cantam em determinadas estações. Tá certo. Olha, a estação aqui é a primavera. É a estação das flores, das frutas. A figueira, as vides estão em flor. O texto fala sobre isso. É a estação do renascimento, né? Depois do inverno. As flores aparecem no campo. É o tempo do acasalamento dos animais, das aves e dos animais que estavam escondidos por causa do frio. Então, é o tempo de cantar, como diz o autor. Eu creio firmemente pela descrição que ele faz. Aparecem as flores no campo, não é? Que as aves... A ave não canta somente na primavera. Aves cantam sempre, né? Aqui, nossa casa, tem um quintal grande aqui, tem árvore, etc. E tem uns que 4 da manhã já estão cantando. E tem um que tem um canto forte, ele gosta de cantar cedo. Aqui tinha um que chegava na janela, eu deixava a janela um pouquinho aberta, colocava uns caroçozinhos de alguma coisa, ele vinha, comia tudo, e quando a janela estava fechada e não tinha comida, ele ficava batendo com o bico, assim, como, cadê minha comida, cadê? Esses bichinhos são... Se eu pudesse, eu fazia um canteiro grande aqui para eles, porque também tem muito beija-flor por aqui. O beija-flor chega, beija, lá vai embora, etc. Eu não faço porque aqui também perto tem macaco, aqueles macaquinhos pequenininhos. Eles viviam aí na Roça do Lobo, que é perto daqui de casa, é entre o bairro do Garcia e um outro bairro chamado Barris. Ali tinha a Roça do Lobo. Mas a especulação
a especulação, os construtores, né, destruíram o habitat deles. E eles vivem pelos fios aí. De vez em quando a gente ouve, pô, cai já prontinho, lá, eletrocutado. É uma pena, mas eu não boto comida porque eles vão entrar. E eles são terríveis. Um deles avançou em minha cunhada, a viúva do meu irmão Paulinho, avançou nela. E eles avançam. Eles entram na... Eu estava lá no Rio de Janeiro, lá no Iber, né, que é o CIEM, e o pessoal botou umas bananas ali, e o macaco veio, pegou a banana. Quando ele viu que tinha gente chegando perto, ele, entendeu? E não conseguiu passar pelo ferro da grade, a banana caiu para cá. Acho que ele ficou revoltado. Eles reviram lixo, não querem nem saber se vocês vão. Então, por isso eu não faço. Mas se eu pudesse, eu fazia, porque eu amo as aves, o canto das aves do céu. E não quero bicho preso. Meu pai criava canário belga, nascido em casa. Se soltasse eles, o gato pegava. Então, mas botar uma armadilha para pegar um canário e deixar ele preso, não, 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 não. A Bíblia diz que se a gente encontrar um ninho, a gente deve pegar os filhotes, levar para cuidar deles e deixar a mãe sair a mãe e o pai saírem para continuarem a procriação, mas não manda colocar em gaiola. Não sei, divagou demais a pergunta, não foi? É a estação. Aqui em casa também eu sou muito privilegiado essa questão de aves também, viu? Eu lembro, a gente acompanha um casal de araras aqui que tinha, e há uns 3 anos atrás eram 2, né? Agora já são 6. Elas passam aqui, né? E elas gostam muito de um coqueiro que tem aqui na casa de um vizinho. E eram 2 vizinhos, né, que tinham coqueiros, e elas vinham e pousavam e gostavam muito. Aí agora um vizinho arrancou o coqueiro, né, e agora tá só num. E e assim, coisa mais linda, né? A arara é muito bonita, né? É top demais. Na lista dos animais belos, ela é a segunda colocada. Olha aí. Eu esqueci o nome do pássaro que é o primeiro colocado, mas as araras estão em segundo lugar. Amém. É lindíssima. E quando elas abrem aquela asa, que perfeição de Deus. Verdade. Tudo colorida, né? Perfeição. Verdade. Muito bem. Vamos lá para a sexta, meu pastor. Sim. Pastor, eu ouvi o programa em que o senhor falou que o marido deve elogiar a esposa. Pastor, aconteceu. Um dia à noite, eu disse para ela o que está no capítulo 4, no versículo 7, lá de Cânticos dos Cânticos. Tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há mancha. Que beleza! Pastor, ela me olhou com tanta alegria, me abraçou, me beijou, 3 pontinhos, enfim, foi muito bom, né? Não disse o resto, né? Então, olha, está na hora, não é? De maridos colocarem em prática. E as mulheres também, deve ser uma mutualidade de elogios. A mulher elogia o seu marido, o marido elogia a sua esposa, né? O casal do nosso livro, o Cântico dos Cânticos, eles dão um banho de ensino sobre isso. Um acaba de elogiar, o outro vem em cima elogiando também. Então, é hora
não só de cantar, porque o tempo é da primavera, mas é hora de fazer as contas dos elogios que estão faltando, não é? Quando foi que você fez um elogio à sua esposa? Quando foi que você fez um elogio ao seu marido? Isso alimenta o amor. Todo mundo gosta de dizer, de ouvir um bom elogio. Olha, que vestido bonito esse que você está usando. Olha isso que você colocou no cabelo aí. Olha, deu um toque especial, né? O corte do cabelo que você fez está lindo. Quando a esposa pinta o cabelo, né? Que cor bonita que você escolheu. Olha, que cinto, meu marido, que você está usando, está combinando, né, perfeitamente com o seu sapato. Olha, ninguém vai lhe dar um tapa porque você fez um elogio desse. Olha o que ele disse, olha como ele disse. Ela me olhou com tanta alegria, me abraçou e me beijou, e botou os 3 pontinhos ali para dizer: olha, nós desfrutamos tudo que tínhamos direito por causa desse elogio. E por causa do amor que existe entre o casal. Faça isso. Faça isso. Cante, porque é o tempo de cantar, né? E faça as contas do elogio que você está devendo a ela e do elogio que você está devendo a ele. Maravilha. 7ª e última pergunta, meu pastor. Pastor, o que significa fonte de jardim, do capítulo 4, versículo 15, no contexto do livro? Olha, é um superlativo hebraico para referir ao bem que a água faz a uma pessoa. Quem não bebe água morre, desidrata e morre. Pois bem, esse superlativo no texto é para referir ao bem que a esposa faz ao marido, como a água faz ao ser humano. Então, o deleite de estar diante de uma fonte de água. É um lugar calmo, não é? As pessoas... A gente, há 2 semanas, quando estávamos no Rio, fomos à Floresta da Tijuca. E lá na Floresta da Tijuca tem uma água que vem, ninguém sabe de onde aquela água vem. E aquela água não acaba. Está sendo... Então, como as pessoas ficam ali, não é? Amando aquela vista, aquela água jorrando de lá de cima. Aquilo faz bem, não é? Então, chamar a esposa de fonte de jardim é dizer: você me faz bem como a água faz bem ao ser humano. E o hebraico fala fonte de águas vivas. Tem gente que paga uma fortuna para ir a um lugar onde tem águas vivas, águas termais, etc, etc e tal, né? Aqui não muito perto, mas a uns 400 quilômetros por aí, tem um lugar chamado Jorro, onde tem água quente. Eu estive bem pertinho de lá, que eu fui pregar numa igreja, mas não dava para ir no Jorro. Então, veja o que significou para ela o fato do marido chamá-la de fonte de jardim, que é uma redundância, não é? Pois bem,
ela respondeu, e a resposta dela é sintomática. Olha, levanta-te, vento norte. Vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim. Espalha os seus aromas. Entre o meu amado no seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Convite ao amor. O elogio dele ao chamá-la fonte de jardim. Lugar que faz bem. Fez com que ela dissesse: entre nesse jardim. Seus frutos são excelentes. Olha, irmãos, eu vivo encantado de há muito com esse livro. Eu estava conversando com a irmã Van, Van Gomes, antes de você entrar, Elber, e ela falando para mim que como há pessoas que desprezam esse livro. Esse livro não devia estar no cânon sagrado, mas olha, o Espírito Santo de Deus é sempre a favor do amor verdadeiro, do amor não fingido, do amor do casal e do amor sexual, erótico, do casal heterossexual, criado por Deus para abençoar os seus filhos. Vou repetir o que já disse. A primeira bênção da Bíblia, no Antigo Testamento, é sobre a relação sexual. Deus abençoou a relação sexual dos animais. Os abençoou e disse: crescei, multiplicai. Em seguida, Deus abençoou a relação sexual do homem com a sua mulher. E os abençoou e disse: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Deus é o criador da relação sexual entre um homem e a mulher dele, Gênesis 2, versículo 21, o homem e a mulher dele, sem terceiro, sem revista, sem nada que seja de fora para dentro. Deus é o criador do sexo. Muito bem, agora 10 minutos faltando para o meio-dia em Brasília, e esse foi o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia de hoje, as perguntas todas aí já respondidas. Se ficou alguma dúvida, claro, você vai mandar para a gente, semana que vem você tem a oportunidade de tirar aí qualquer dúvida, são as perguntas do programa anterior que você faz aí, e aí você vai enviar para ministériopastorpedromoura@gmail.com, ministériopastorpedromoura@gmail.com. Eu quero devolver aí para o nosso pastor, para que ele possa fazer aí a sua conclusão. Sim. O meu desejo é que esse livro seja lido, que o casal leia este livro vagarosamente. Não se lê a Bíblia batida assim. Não. Leia vagarosamente. Leia muitas vezes. Leia com oração, pedindo a Deus que abra o entendimento. Olha o nome do nosso programa, Desvendando, não é? Do Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua palavra. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas desse livro maravilhoso, Cântico dos Cânticos, e para que eu viva uma vida prazerosa, de paz, de harmonia, de entendimento, de
amizade e de intimidade com a minha esposa, como o Senhor criou para mim. O amor, a vida conjugal, a vida sexual, criada por Deus para o casal heterossexual, casado entre si, é uma fonte de delícias para os filhos de Deus. Que Deus abençoe a Rede 316, a equipe da Rede 316, os ouvintes da Rede 316 no Brasil e fora do Brasil, e que este final de semana seja uma oportunidade para marido e mulher viverem o bem de Deus em sua vida. Abração, meu irmão. Lembranças a Tatiana, aos filhinhos, neto, e que o Senhor conceda a vocês um final de semana cheio de vida e cheio de alegria e paz. Amém, meu pastor. Obrigado. Deus abençoe. Bom fim de semana para o senhor também. Bom almoço aí. E semana que vem, já sabe o assunto? Já foi decidido, não? É sobre a ressurreição. A ressurreição, ok. Evidentemente que vai ter alguma resposta do programa de hoje, né? Mas o programa será sobre a ressurreição, baseado em 1 Coríntios, capítulo 15. Leiam quando puder. É o capítulo clássico da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Se Deus quiser, vamos preparar um estudo para ajudar e abençoar os irmãos no entendimento da santa palavra de Deus. Maravilha. Pastorzão, obrigado, querido. Deus abençoe. Até semana que vem, então. Papai do céu abençoe e guarde vocês aí. Mais uma vez, bom almoço. Irmã Dulce, forte abraço, querida. Deus abençoe. Então, até sexta-feira, a gente se fala, se Deus quiser, em mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia por aqui. É servido comer uma comidinha de azeite, peixe com azeite? Meu Deus do céu. Jesus amado. É o que a gente vai comer hoje. É o que vai ser, é o que vai rolar por aí, né? E tá certo. Não quer vir a Salvador? Pois é. Né? Mas, né, aguarde. Papai do céu vai prover este momento que eu vou. Quando eu pensar, eu tô tocando a campainha aí. Quando você abrir. Venha mesmo que você vai comer uma muqueca de camarão aqui que você não vai esquecer mais. Eita, nós. Obrigado, queridão. Deus abençoe. Bom fim de semana. Até a próxima, então. E traga a Tatiana. Claro. Ela jamais vai ficar fora dessa. Valeu. Tá bom, querido? O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.